Hoje é dia 29 de julho de 2020. Estamos aqui com mais uma live. Hoje o tema é saúde bucal na pandemia. É um tema muito legal, muito incrível, vale muito a pena vocês assistirem. Se você estiver assistindo essa live pelo YouTube, já te convido a curtir aqui o vídeo, se inscrever no meu canal, porque vai ser muito bom. Minha convidada já chegou. Eu vou te chamar aqui, Gil, vou te convidar. Só um minutinho. Ju, te chamei, tá? Aí, Aê! tudo certo. Tudo bem você? Deu tudo certo, graças a Deus. Um beijo para Kim Maganha, que acabou de entrar. Muito obrigada por estar aqui na live. Eu já queria começar a live já te agradecendo por você ter aceito o meu convite e, assim, dispor, né, do seu tempo para estar aqui, para falarmos de um assunto tão legal, tão importante, né, e tão agregador, assim, para o nosso dia a dia, porque surgem muitas dúvidas, né? Às vezes parece ser um assunto Uhum. comum, mas conforme a gente começa a conversar, não é tão simples assim. Então, já queria te agradecer, muito obrigada, tá, por ter aceitado o meu convite. E vamos Eu que que aceito vamos, o né? convite. Vamos que vamos. Eu queria mandar um beijo aqui para Shirley, que entrou, Ademir é meu sogro, Igor aqui, meu irmão. Um beijo para vocês, um beijo por estar na nossa live e acompanha aí até o final. Então, Ju, antes de você se apresentar, de falar um pouquinho da sua história, eu queria te apresentar para os meus convidados. Então, como eu disse para você, para mim está sendo um momento muito especial ter você aqui. Primeiro, porque você é a minha dentista, está construindo meu sorriso, está construindo meu sorriso, né? Então, já me senti muito honrada e também por essa conexão, né? Que nós acabamos adquirindo, foi uma surpresa na minha vida e eu já te considero uma grande amiga. Muito obrigada, viu? Obrigada a você. Então, vamos lá, pessoal. A doutora Juliana Oliveira. Ela é proprietária, né, do consultório Construir Sorrisos. Se eu falar errado, você me corrige, tá bom? Tá. É ortodontista, especialista em ortodontia e credenciada no sistema de alinhadores. Muito legal. Formada pela UMC, Universidade de Mogi das Cruzes, né? E, E como eu disse, né? Ela está construindo meu sorriso. E a frase dela, eu sempre peço aos meus convidados uma frase que inspira, né, que representa o momento de vida, né, dos meus convidados. E a doutora Juliana falou: transformando o mundo com um sorriso. Que maravilhoso, muito legal. Então se apresenta, dá boa noite pro pessoal, conta um pouquinho da sua história pra gente. boa noite, pessoal. Já vi bastante gente conhecida aí. Minha prima, Shirley, família representando, os amigos. E assim, minha trajetória desde os 5 anos eu falo que eu quero ser dentista. E na Legal. época, minha mãe, ela trabalhava em posto de saúde, às vezes ela tinha que me levar. E eu acabava ficando na sala com os dentistas. Então, eu não sei se foi essa questão de afinidade, eu achava tudo muito legal. E eu fiquei com isso desde criança que eu queria ser dentista. Quando eu comecei a entrar na adolescência, época de vestibular, minha mãe falou assim, não, peraí, né? Vamos ver se é isso mesmo que você quer. Então, eu fui fazer teste vocacional, deu odonto, fiz vários, fiz um Ah, no que legal. fonoaudióloga, fiz outro no CIE, que ele é bem direcionado. E passei uma semana no posto de saúde com um amigo da minha mãe, para saber se realmente era isso que eu queria. E eu vinha maravilhada com o que eu via, assim, do dia a dia do trabalho dele. E falei, não, é certeza, é isso que eu vou fazer. E Muito depois, bom. né, na faculdade, assim, o primeiro, o segundo ano é um pouquinho chato, porque são matérias é, mais gerais, mas eu tinha certeza que era isso mesmo que eu Aí é queria. muito bom quando a gente encontra assim afinidade, né? Um propósito É, para nossa vida profissional é maravilhoso. E há quanto tempo já que você está atuando na área, que você tem o seu consultório? Conta um pouquinho pra gente. então, eu tô formada desde 2008, né? Desde então eu Legal, sempre trabalhei. E o consultório tem 6 anos que eu montei o consultório. legal. Então, eu me formei em 2018, fiquei trabalhando um tempo em outros consultórios. E aí, depois de 6 anos, montei o meu.
Hoje eu trabalho em alguns outros consultórios de amigas, que eu faço a parte de ortodontia e tenho o meu. Muito legal. Gente, quem não conhecia a doutora Juliana, segue ela nas redes sociais. Ela faz um trabalho muito legal, essa filosofia de vida de construir sorrisos. Eu amei, eu super me identifiquei, já virei sua fã. Muito legal, muito legal mesmo. E falando aqui de pandemia, né? Nós temos o tema hoje como saúde bucal na pandemia. Eu vejo que a pandemia trouxe realmente muitas modificações para o nosso dia a dia, né? Muita gente em home office, muita gente se reinventando nesse momento Sim. e com isso trouxe muitas consequências, né? Nós ficamos mais ansiosos, mudamos um pouco da nossa alimentação e pode parecer que não, mas influenciou também nessa questão da qualidade de vida, da saúde bucal também, né? E assim, o que eu queria que você contasse para a gente, assim, no primeiro momento, na pandemia, qual que foi o impacto, assim, que você viu, em relação ao comportamento das pessoas com a saúde bucal? Assim, qual foi o seu primeiro sentimento? Então, primeiro, pela questão da ansiedade, do medo, e nisso eu me incluo também, né? As Uhum. pessoas começaram a comer mais carboidrato, açúcar, né? Devido à ansiedade, muito fast food. E a grande questão é comer esses alimentos e depois não fazer a escovação correta, principalmente crianças. Legal. Então, aí pode aumentar o risco de cárie, doenças na gengiva, inflamatória, e também a questão do bruxismo, que é o apertar ou Nossa. ranger os dentes. Então, isso foi uma coisa que muitas pessoas já tinham e com a pandemia acabou afetando mais, porque está ligado à ansiedade, está ligado ao fator emocional, ao estresse. E quem não tinha começou a ter. Então, uma queixa assim, maior de todos os pacientes no geral é do bruxismo, do apertar ou Nossa. do ranger. Tá todo mundo aí rangendo os dentes. E assim, a gente vai falar bastante do bruxismo aqui na live, né? Que realmente é uma coisa que até algumas pessoas me mandaram no direct, ó, isso tá acontecendo comigo, eu realmente estou passando por essa situação. Mas assim, falando de quarentena, para você, qual que é a importância da saúde bucal nesse período de quarentena, né? Falando de Covid e todas essas questões. Então, na verdade, assim, não só agora na época da pandemia, mas no geral, todo mundo tem que se preocupar com a saúde bucal, porque não realmente a saúde começa pela boca, né? Então, na boca a gente tem tantos micro-organismos que fazem bem, quanto os que não fazem tão bem assim. Então, para todo mundo a saúde é importante. Só que nessa época de pandemia, ela é mais importante ainda, principalmente para aqueles pacientes que são de risco. Então, paciente que tem problema cardíaco, Olha diabetes, que interessante. pneumonia, até gestante, se não tem a saúde bucal controlada, então, por exemplo, no caso de gestante, se ela tem inflamações na gengiva, tem uma doença periodontal, isso pode induzir a ter parto prematuro. No paciente cardiopata, se ele não cuida dessa saúde, a bactéria ela vai se aloja primeiro ali no coração, né? Entre outros fatores. Nossa. Então, para todo mundo é importante, mas principalmente para esses da área de risco, mais ainda. E em questão da pandemia, pacientes que têm problemas de pneumonia, até a questão da higiene, eles prezam bastante por fazer isso antes da intubação, que é justamente para não irem micro-organismos para as outras regiões e poder agravar o problema. Então, no Nossa. geral, todo mundo tem que cuidar bem da saúde, e principalmente esses pacientes que têm esses fatores de risco, né? Falando de Covid, né, que é o que a gente tá acabando falando aqui da pandemia, a saúde bucal, né, a higiene bucal, ela pode reduzir o risco da contaminação do Covid? Então, a escovação, tanto a escovação quanto de enxaguante, não vai eliminar o vírus. Mas, foi o que eu falei, como a saúde no geral, a gente tem que fazer a escovação para diminuir os micro-organismos, né? E aí acaba diminuindo também a questão do Covid, mas não que vai eliminar 100%, né? Uhum. Porque tem muitos estudos, mas até agora ninguém tem
um estudo assim efetivo de que tem algum enxaguante que realmente vai matar ou vai reduzir. Então, tudo é muito incerto, mas a gente tem que fazer a escovação e a higienização até para manter a boa saúde, manter a boa imunidade e diminuir os outros micro-organismos que nos fazem mal, né? Irão nos fazer mal. Por outro lado, também eu entendo assim, que se a pessoa não estiver cuidando da saúde bucal dela e tiver algum tipo de inflamação, eu, sem, mesmo sendo leiga no assunto, mas acredito que pode haver uma chance maior de contaminação, no sentido assim, se tem um machucado ali na boca, não sei se eu estou sendo equivocada, mas o que você acha assim, de repente, se a pessoa está com um problema, um dente aberto, alguma coisa assim, né? Existe essa possibilidade maior? Sim, porque foi o que eu falei, a saúde começa pela boca. Então, imagina, o paciente tem um dente ali aberto, que é canal, tem bactéria, tem o micro-organismo, aquilo ali vai direto para a corrente sanguínea. Então, ele pode se alojar Nossa, em qualquer lugar e pode ir para as vias respiratórias, que é onde acaba tendo o problema maior do Covid. Então, por isso que é importante manter a escovação, é legal fazer o bochecho ajuda, só que todo mundo legal. tem que ter consciência que é escova e fio dental que vai fazer a diferença, que não é fazendo bochecho que vai reduzir qualquer micro-organismo ou Covid, né? Que foi que a gente está falando, que hoje tem até o protocolo nos consultórios, quando o paciente ele tá com a suspeita ali do Covid e muitas vezes precisa atender porque é um caso de urgência, o protocolo é usar o peróxido de hidrogênio. Só que mesmo Ah, ele, né, sendo mais forte, não é comprovado que ele vai matar ou que ele vai reduzir o micro-organismo. Então, tá, é aquela coisa meio incerta. Tem esses protocolos, mas ninguém tem certeza se realmente ele vai matar ou se ele vai reduzir. Vai reduzir os micro-organismos na bactéria de uma forma geral, mas certeza do Covid não tem. não. Gil, fazendo um parênteses aqui, tem uns recadinhos para você. O William Bertuol, doutora Gil top. A Ana Carol personalizada, ela é ótima, cuida do meu sorriso. Ó, Ana, o meu Minha também, ela que médica cuida. paciente, Ana. Que legal, a Lua também tá aqui. Um beijo, o pessoal mandando carinhas aqui. Todo mundo pode compartilhar a live se vocês puderem para nos ajudar, né? E também fazer perguntas, tá bom? Que eu vou ler a pergunta de todo mundo aqui, tirando as dúvidas. Uma coisa muito legal é essa questão do bruxismo, porque, que nem a gente falou no começo da live, assim, teve muita mudança, já, muitas pessoas já tinham, aumentou. Outras pessoas que não tinham começaram a apresentar, né, esses sintomas. Como que você define o bruxismo? Conta pra gente o que é o bruxismo e como que funciona o tratamento dele. Então, o bruxismo, ele é o ranger dos dentes, o ranger ou apertar, e ele está muito relacionado com o fator emocional, com o estresse, a correria do dia a dia, ansiedade. Então, já viu, né? A maioria, todo mundo range, porque a gente vive numa sociedade estressante, com um monte de problema, ainda mais quem mora aqui na capital tem esse tipo de problema e está muito ligado ao fator emocional. Então, geralmente o paciente ele faz isso à noite, quando ele está dormindo. Porém, ele pode fazer também durante o dia. Então, é difícil a pessoa conseguir identificar se está rangendo, porque a maioria das vezes ela faz dormindo. Então, se ela não tem um companheiro, às vezes alguém ali, Verdade. é difícil. Tanto é que antigamente era até um pouco difícil as pessoas aceitarem isso do ranger, porque o paciente chegava e falava assim: eu acho que você está rangendo. Eu falava, imagina, doutora, imagina. Hoje as pessoas já estão mais conscientes do assunto. Eu acho que elas acabam lendo, então elas mesmas já chegam e às vezes falam, eu acho que eu tô rangendo, eu tô apertando. E algumas características para poder descobrir se você tá rangendo ou não é acordar com essa musculatura aqui sensível, dolorida, Nossa, que legal. os Uhum. dentes sensíveis, quem fez restauração, prótese, ou até paciente que tem aparelho, fica caindo peça toda hora, fica caindo restauração toda hora, é um indicativo de que o paciente pode estar rangendo. E a língua nas laterais, ela fica toda marcada, que fica marcada ali a posição do dente certinho. Então, esses são alguns fatores que indicam que o paciente tá apertando ou tá rangendo.
E também foi o que eu falei, às vezes até durante o dia mesmo, a pessoa tá tão estressada que ela mesma percebe que ela tá rangendo, que ela tá apertando. Eu mesma, eu tenho, acho que até comentei com você, né? Que eu tenho o costume de apertar. Eu não ranjo, mas eu aperto, assim, até às vezes, se eu tô muito realmente ansiosa, durante o dia, eu já me peguei nessas situações de apertar. E eu não sabia que isso era bruxismo. Eu achava É. que bruxismo era só ranger, né? E como que trata isso? Qual que é o tratamento? Então, o tratamento, quando o paciente ele não usa, não está usando o aparelho, a gente usa a placa de acrílico, né, que é uma placa de bruxismo, que é uma placa bem grossa, que é justamente para segurar aquela força, aquela tensão e o paciente ranger, apertar e não ter o risco de quebrar os dentes e a prótese. Por isso que a gente fala que tem que usar uma placa de bruxismo, porque é melhor ele quebrar a placa do que quebrar o dente ou quebrar a prótese, né? Algumas outras coisas que podem ser feitas também para amenizar é fazer compressa com bolsa de água quente, porque tem paciente também que chega a ter dor de cabeça, de tanto que o paciente range ou aperta. Então, tem o músculo aqui, o masseter, né? Esse músculo que ele fica bem tenso, mas tem essa região aqui também, que é a região temporal. Então, nisso que o paciente aperta, ele trava aqui o masseter, ele trava aqui essa região temporal. E aí o paciente fica com dor de cabeça. Então, fazendo essas compressas com bolsa de água quente também vai melhorar, vai aliviar. E aí tem alguns casos que a gente pede para o paciente fazer como se fosse exercícios, mesmo de fisioterapia oral. Muitas vezes tem que entrar com uma medicação. E casos mais graves, o paciente precisa fazer a aplicação da toxina botulínica, que é o Botox, né? O famoso Botox que a gente fala. Que vai Muito aplicar aqui interessante. no músculo, né? Na região do masseter, para fazer com que esse músculo relaxe. Então, por exemplo, no seu caso, você tem um aparelho. Não dá para usar a placa de bruxismo. Então, aí nesse caso, se o paciente range muito, tá fazendo outras alternativas e não teve jeito, aí a gente fala para o paciente para fazer a aplicação da toxina, né? E outras coisas que ajudam também a diminuir é cortar cafeína à noite, perto do horário de dormir. Então, Nossa, legal. chá preto, chá mate, chocolate, tudo isso que estimula, cortar. Porque na hora que você vai dormir, é a hora que você vai relaxar. E aí, se você tá tomando essas coisas que acabam estimulando, você vai ficar mais tenso, mais nervoso. E assim, o bruxismo está totalmente associado a essa questão da ansiedade e do estresse, né? Assim, Sim, não tem nenhum fator do corpo, do dente em si. É o estresse mesmo que faz isso, né? é o estresse mesmo. E mesmo quando o paciente faz a, o uso da placa, né, e melhora, você vê que o bruxismo ele não tem cura, ele tem controle. Então, tem períodos que você tá mais estressado, então vai ter que ficar usando a placa mais constante, vai ter que às vezes fazer mais compressa, usar um medicamento. Se aquele período você tá mais tranquilo, não que você vai largar a prótese completamente, mas você dá Sei. uma diminuída, usa dia sim, dia não, mas é uma coisa assim que não tem cura, tem o controle porque tá ligado ao fator emocional. Então, uma hora a gente tá bem, outra hora a gente tá estressado, outra hora tá ansioso e assim vai, né? Tem um comentário bem legal que eu achei muito legal, da Psico Solange. Ela colocou, oba, botox no rosto todo por motivos diferentes. Então, o Botox É não é isso. só, igual todo mundo pensa, né? Não é só pela questão da estética, mas é pela questão também de função, de mastigação, de dar qualidade de vida pro paciente, porque foi o que eu comentei, tem pacientes que, mesmo usando a placa, tem pacientes que rangem tanto que às vezes tem um mês a placa quebra. Aí não dá também todo mês o paciente vai ficar fazendo uma prótese, vai ficar fazendo uma placa, quebra a coroa do implante. Então, aí, nesses casos, o Botox, né? Tô falando assim para o pessoal entender mais, ajuda bastante, melhora bastante, porque relaxa o músculo e o paciente vai ficar pelo menos 3, 4 meses mais aliviado, sem ficar rangendo tanto. No meu caso, assim, eu comecei a fazer. Quando eu fui colocar o aparelho, que eu tive aquela conversa com você e falei: olha, eu tenho momentos que eu aperto os meus dentes, que a gente conversou a esse respeito, eu comecei a fazer algumas outras coisas para realmente
ficar um pouquinho mais zen, né? Porque a advocacia é uma profissão muito estressante. Então, tem Sim. dias que realmente é uma pressão, é um estresse, é complicado. Então, assim, eu comecei a praticar um pouquinho de meditação, me ajudou muito. Eu não tinha contato com meditação e realmente me ajudou a ficar mais tranquila, principalmente na hora de dormir, procurar um tempo antes da hora de dormir, sabe, colocar o ambiente da casa mais tranquilo, mais silencioso, né? Então, essas coisas de verdade fez uma diferença muito grande na minha vida. Porque eu me pegava muitas vezes até durante o dia realmente apertando os dentes. Então, hoje, quando acontece, eu já sei, não é sempre como antes, sabe? Quando acontece, eu sei que foi por um motivo muito específico que eu vivi. Então, é uma dica que eu deixo para o pessoal aqui, se tiver alguém que passa por isso, porque realmente fez uma diferença para mim, né? E É, falando sobre cárie. Ah, desculpa, eu, pode falar. Não, assim, até eu ia comentar que no começo do ano eu fiz também um pouco de meditação, realmente ajuda muito. E foi o que você falou, ainda mais nesse caso que você usa aparelho, ajuda bastante. Até eu baixei o aplicativo, brinquei com a minha amiga, né? Falei assim, amiga, faz, é bom. Não tô fazendo agora, tá? Mas é bom. Porque realmente ajuda bastante em tudo, né? A meditação. É uma boa mesmo. E também para quem pode, né, fazer a atividade física também antes de dormir, porque É isso vai verdade. liberar atenção e aí o paciente vai ranger menos, vai apertar menos, também é bem legal. Doutora, mudando um pouquinho do foco do bruxismo, mas se alguém quiser fazer pergunta, tá? Pode fazer à vontade aqui. Falando sobre cáries, que é um tema também que a gente achou muito importante colocar aqui. Essa questão da pandemia influenciou também no aparecimento de cáries? As pessoas têm procurado você e você tem tido essa constatação? Então, a cárie é o que a gente tinha comentado a respeito da alimentação. Tanto quem usa muito carboidrato, açúcar, e se não fez a higienização correta, principalmente antes de dormir, a probabilidade de ter cárie é maior, ela é grande. Só que a cárie ela é um processo mais demorado. Então, não vai Ah, aparecer de tá. um dia para o outro, de um mês para o outro. Todo mundo acha que apareceu um ponto preto, pronto, já é uma cárie, que ela aparece assim de uma semana para outra. E não, a cárie ela fica ali para aparecer são meses, às vezes até anos. Mas o que vai acontecer é que se não tiver uma boa escovação, uma boa higienização, ficar comendo muito doce, muito carboidrato, e principalmente antes de dormir, porque é quando diminui a quantidade de saliva, que a saliva ela é um protetor para os dentes, né? Então, por isso que a gente pega tanto no pé dos pacientes para escovar, principalmente antes de dormir, porque quando você vai dormir, diminui a quantidade de saliva, e aí se tem açúcar, tem carboidrato, e aí tem os micro-organismos que causam a cárie, o que eles vão fazer? Vai começar a se alimentar daquilo ali e vai começar a perfurar o dente, vai começar a criar buracos ali no Legal. dente, né? E criança a gente sabe, né? Quer comer doce toda hora, não escova o dente. Tem criança que ainda mama, tem a mamada noturna. E aí é importante também as mães passarem a gaze ali onde de ter o dentinho, passar a gaze na gengiva para não deixar resíduo de açúcar, porque senão vai ter problema, vai ter cárie de mamadeira, terão outros problemas. Falando ainda de saúde bucal na criança, né? A partir de quantos anos que a criança ela pode já usar o fio dental? Então, a partir do primeiro dentinho, quando já tem um dentinho do lado do outro, já é para passar o fio dental. Mesmo usando sendo dente de leite, tem que passar o fio dental. Então, apareceu 2 dentinhos na boca, fio dental. Para criança é muito difícil, eles não têm coordenação de usar o fio dental igual o adulto, né? Para o adulto já é difícil, imagina para criança. Então, o que eu É falo verdade. para os pacientes é usar o fio dental forquilha, que ele vem montadinho já, Ah, tem nas farmácias, vem nos pacotinhos, e que fica bem mais fácil, porque aí você mesma vai lá, passa no dente da criança, ou às vezes até deixa na mão dela para ela se estimular, entendeu? E fazer ali a higiene e fica bem facilitado, mas tem que passar. é legal criar essa utilização da própria criança com fio dental desde pequena,
Porque mesmo que a gente fala muito nisso, né? Eu tenho uma filha em casa, eu sei como funciona isso no dia a dia. É difícil, a criança não tem aquele contato com o fio dental, mas vai criando uma familiaridade, né? Então, ela vai criando um costume e vai chegar uma hora que ela vai conseguir fazer sozinha, né? É, o Então, que é essa educação, então, pode assim, falar. o que é legal é fazer, assim, deixar os pais fazerem e deixar a criança do lado para estimular. Porque se também muitas vezes ela não vê o pai e a mãe escovando, ela não vai se sentir incentivada. Então, na hora que o pai e a mãe vai lá escovar, então chama a criança, fala assim, ah, vamos lá, vamos escovar também. E aí você faz a escovação, deixa a criança escovar do jeito dela, e no final o pai e a mãe vai lá e reforça, porque até uns 5, 6 anos, mais ou menos, eles não têm muita coordenação. Mas é legal deixar estimular, deixar ele fazer o movimento, mesmo estando errado. E aí depois o pai vai lá, faz a higienização direitinho, passa o fio dental para finalizar. Muito legal. E ainda essa questão da saúde bucal, da escovação, tudo. O que que você traz de dica para a gente sobre enxaguante bucal? Porque nós vemos muito questionamento, né? Tem enxaguante bucal que é mais forte, tem enxaguante bucal mais leve. O que que você indica para nós? O enxaguante bucal, ele sempre não deve conter álcool, tá? Então, qualquer marca, desde que não tenha álcool, porque o álcool, ele agride a gengiva. Então, muita gente gosta muito daqueles enxaguantes que tem bastante álcool, que quando vai escovar, sente o arder, né? Eles até falam, não, se tá ardendo é porque tá limpando tudo. E não, tá ardendo porque tem o álcool. Então, não pode, né? O pessoal é muito engraçado, porque o pessoal fala, ah, eu uso, fica ardendo tudo, então é porque tá matando tudo as bactérias, e não é bem assim. Então, pode usar o enxaguante de qualquer marca, desde que não tenha álcool. Pode usar uma vez ao dia, 2 vezes ao dia, só que o enxaguante não faz milagre. Então, se o paciente não escovou, não passou o fio dental, não adianta achar que o enxaguante vai fazer milagre, porque Né? ele não vai. Ele é um complemento, é para você ficar com um hálito melhor, porque tem gente que gosta do gostinho que fica, então é para dar um hálito melhor. Ele tem propriedades que ajudam a reduzir as bactérias, mas se você não escovar e passar o fio dental, não vai adiantar. E uma coisa que é importante também que eu lembrei agora, todo mundo esquece de escovar a língua. E não pode, Ah, tem que legal. escovar a língua. Se não escova a língua fica com aquela placa branca ali, fica com bactéria, fica com mau hálito. Às vezes a pessoa não sabe por que que tem aquele mau hálito. Muita gente fala, ah, eu escovou o dente, mas não escovou a língua. Então, se não escovou a língua, tá com bactéria ali, vai ficar com mau hálito também. E falando de escovação da língua, nós temos aqueles acessórios próprios, né? Escovador de língua, que chama, né? E existe alguma diferença de indicação quanto àqueles que já vêm na escova e aqueles que são separados ou todos são válidos? Todos são válidos, vai de gosto de cada um. Eu, particularmente, eu uso a escova, né, de dente. Mas tem paciente que gosta do limpador, porque acha que limpa melhor. Tem algumas escovas que já vêm com aquele limpador atrás, né? Pelo menos dos que eu experimentei, eu não achei que deu tanta diferença aquele limpador que tá atrás. Eu prefiro a escova. Mas o Legal. importante é você escovar e aí você se adapta àquele que você se sentir mais confortável. Porque no começo, muita gente reclama aqui da ânsia, que não consegue escovar e realmente é incômodo. Mas se você não ficar tendo o hábito de escovar, essa questão de você ficar com ânsia não vai passar. Então é costume. Então tenta um dia, não conseguiu, fez ali rapidinho, tudo bem, mas vai no dia seguinte e vai tentando, que aí você vai se acostumar, que é a mesma coisa da placa de bruxismo. Às vezes a primeira noite você não vai conseguir dormir a noite toda porque tá com ânsia, tá incomodando. No segundo, terceiro dia, você já vai estar mais acostumado e já vai fazer tranquilo. A psicossolange falou assim, olha, eu escovo a língua e sinto a diferença. E realmente a sensação, né, que dá é que você tá com a higienização completa, né? Porque a gente até fez uma brincadeira na nossa pré-live, né? Que tem gente que fala assim, ah, eu não escovei os dentes, mas chupei uma balinha, passei um enxaguante bucal.
bucal, mas não faz diferença, né? Não É, resolve o problema, né? Então, até a assim, você fazendo. Listerine. Não, pode Oi? falar. Não, que até Não, é justamente isso que eu... a Listerine lançou uma pastilha e eu já experimentei. Eu, particularmente, eu não gostei, porque eu achei o gosto muito forte de hortelã. Como eu não gosto muito, né? Então, eu achei muito forte. Mas é a mesma coisa do enxaguante. É um complemento. É ali um dia, sei lá, você vai ter uma reunião, não tem um lugar para escovar o dente, não dá, você vai lá, mastiga, para ficar com hálito melhor, dá aquela disfarçada. Mas não que vai remover bactéria, vai remover placa, isso daí não. Não tem como. Imagina, ainda mais a gente, por exemplo, eu que uso aparelho, se eu fazer isso, meu Deus, não dá certo. Vai ficar o chiclete todo grudado ali no aparelho. Não tem como, Não gente, não dá. dá. É, ainda, acho que, como a gente está com um pouquinho ainda de tempo, mas tem algumas coisas ainda para nós falarmos, mas em relação ao canal, porque eu mesmo já tive experiência de tratar um canal, e é um tratamento bem. Assim, complicadinho, tem que fazer várias sessões, de repente, dependendo da situação. Agora, nesse momento de pandemia, né? Como que funciona esse tratamento? Ele tem alguma outra indicação, ó, de repente esperar mais um pouquinho ou não? Tá acontecendo normalmente? O que que você pode falar para nós a esse respeito? Então, no começo da pandemia, a gente estava atendendo só casos de urgência. Então, por exemplo, Certo. a gente estava com muita dor, tirou o raio-x e viu que era canal. Então, a urgência seria abrir o dente, remover a polpa, pelo menos parte dela, que é é, onde o paciente fica com dor, então por isso tinha que remover a polpa, colocar a medicação e fecha, deixa ali fechado. Conforme foi evoluindo, as coisas já, os estabelecimentos já foram abrindo, então hoje a gente já está fazendo um tratamento convencional, né? Com os cuidados igual todo mundo. Então, o paciente vai entrar no consultório, vem todo mundo de máscara, a gente está pedindo para não aglomerar, deixar um tempo um pouquinho maior. Antes, pode fazer, ainda mais nesses casos mais invasivos de cirurgia ou do canal, faz o bochecho antes, ou com o peróxido de hidrogênio, ou com o PerioGard para diminuir as bactérias e fazer o tratamento. Porque também, se não tratar, o paciente vai ficar inchado, vai ficar com pus, vai ficar pior, né? Então, pelo menos março, abril, depois desse período, aí a vida já começou a voltar ao normal nos consultórios, então aí os pacientes já estão vindo, mas nesse período que a gente ficou fechado, quem precisou vir foi só esse tratamento de urgência mesmo, de abrir, tirar um pouquinho da polpa e colocar o curativo para aguentar pelo menos mais um mês e conseguir fazer o tratamento. Interessante, muito legal. Assim, como que você poderia explicar de uma forma assim, mais sucinta, da forma que você achar mais conveniente, essa questão do surgimento do canal? Existe assim alguma atitude da pessoa que já impulsiona isso acontecer ou não? É muito relativo. Então, o canal tem várias causas. Primeiro, pode ser por causa da cárie. Então, uma cárie muito profunda foi deixando, até que ela atinge a polpa, que é o nervo do dente. Então, aí vai ter que tratar o canal. E aí, nesse caso, foi por falta de escovação, de higienização do paciente. Tem outros casos que a pessoa já tinha uma restauração, que é a obturação, que as pessoas falam, né? De Uhum. amálgama, que é aquele escurinho, ou de resina. Então, muitas vezes aquilo ali quebrou, ficou exposto e tava uma cavidade muito fina ali, uma cavidade que eu digo é um espaço muito fino entre o dente e a polpa, aí dá canal. Ou casos também que o paciente tem um trauma, então às vezes ele levou uma cotovelada, levou uma bolada e o dente vai Isso. escurecendo, que é uma coisa que acontece bastante. Teve aquele trauma, vai passando o tempo, o dente vai ficando amarelo, amarelo, quando vê a polpa morreu. Então tem essas três linhas, né? Entendi. E o tratamento, assim, é um só, né? É um tratamento, na minha opinião, doutora, bem invasivo, né? Eu não tenho muita dificuldade
como dentista, assim, mas eu conheço pessoas que teve muitos traumas e quando você fala a palavra assim, canal, a pessoa já, meu Deus, não, pelo, né? Como, O povo fica porque desesperado já quando eu vi o canal. Porque parece que é uma coisa, assim, bem traumática para a pessoa, né? Mas o tratamento do canal, ele, oportunidade que eu tive, que eu acabei tratando um canal, foi essa situação da obturação. Na verdade, a obturação que eu tinha, ela nem caiu, ela nem fez um buraco, mas ela era muito antiga. E o que a dentista me explicou é que ela teve uma infiltração. Então, aparentemente, eu não senti dor, eu não via nenhum buraquinho, assim, nada aqui no meu dente, só que existia o canal. E aí eu tive que fazer três vezes no dentista, abrir, fazer aquela limpezinha, né? Colocar o remédio, e realmente foi um tratamento um pouco chato, porque eu tive 3 vezes só por causa de um dente, né? Mas é bom ter esse conhecimento, e assim, eu me sinto muito grata de você estar cedendo um pouquinho do seu tempo para nós, porque são pequenas situações que você pratica no dia a dia que evita tudo isso, né? E tá sempre Sim. atento ao seu dente, à sua boca, né? Uma coisa que eu acho interessante é ajudar as crianças também, porque, voltando no assunto da criança, né? A criança, ela, às vezes, não tem esse conhecimento assim, de olhar os dentinhos, de reparar se fez a escovação certa, né? Então, E muitas vezes trazer. eles não querem escovar, eles não gostam, né? Às vezes Sim, até sim. para dar banho, é uma briga, então quem dirá escovar os dentes, mas é uma coisa que os pais têm que ir assim estimulando. E do canal, todo mundo fica com medo quando ouve isso do canal, só que hoje as técnicas já estão muito mais avançadas. Então, hoje a gente tem anestésicos melhores que antigamente não tinha. Então, muitas vezes, o paciente estava com aquele dente super inflamado, que falava, a anestesia não pega, não pega. É porque também não tinham anestésicos tão bons. Hoje a gente tem anestésicos bons. Hoje, o canal, dependendo de como está o dentista consegue fazer em uma sessão. Então, muitas vezes o paciente não precisa ficar indo 3, 4 vezes e também nisso, dessas 3, 4 vezes, tomar anestesia, né? Hoje já tá mais facilitado, porque usa como se fosse um motorzinho mesmo, que a gente fala, que é um instrumento rotatório, que sendo mais rápido, então diminui o número de consultas. Então, dependendo do caso, em uma sessão, o dentista consegue terminar, às vezes vão 2 sessões, mas acaba sendo menos traumático, mais tranquilo e os pacientes acabam perdendo um pouco do medo do dentista e principalmente dessa questão aí do canal. Muito legal, muito, muito bom. Tem um comentário aqui da Eliane, um beijo para você. Ela colocou: esse assunto muito me interessa. Esses meses já fiz 2 coroas, olha só. Uhum. Ela tem mais um comentário aqui, deixa eu só colocar. Mais de 1.000, só uma, olha só. A Ana Tá vendo? Carol, Por isso que é importante prevenir. Por isso que eu falo para os pacientes, nossa, falo, gente, vamos prevenir. Você vindo uma vez no ano, o ideal é 26 em 6 meses. Mas o paciente vindo uma vez por ano, é o que eu sempre falo para eles. Se você tem uma cárie, a cárie vai estar pequena. Então, vai ser um procedimento mais rápido. Muitas vezes nem anestesia você vai precisar. Agora, vai deixando, vai deixando. Só vai quando tá com dor. Quando tá com dor, gente, é porque já tá num caso assim que já. ou a cárie tá muito grande, ou deu canal, ou às vezes o dente tá tão destruído que tem que tirar, tem que fazer implante. Então, nessas que muita gente acha que está economizando, na verdade não está economizando, você vai gastar mais, vai ser um tratamento mais demorado, mais longo e a pessoa fica com medo, fica traumatizada. Mas é o que eu sempre falo para os pacientes, depois que eles pegam esse hábito de vir de 6 meses uma vez por ano, é bem mais tranquilo, até a limpeza também, tem menos tártaro, menos inflamação, então é melhor prevenir do que remediar, mesmo como falam no ditado, né? É verdade, é verdade. A Ana Carol Personalizados, ela comentou: criar a cultura do cuidado bucal desde pequeno. É Sim. verdade, né? Vamos só ler mais um comentário aqui antes da gente continuar, que é da Eliana, que ela falou assim: tá bonitinho. Doutor, o dente da minha mãe quebrou na frente e a dentista vai precisar extrair. Porém, o dentista não pode mexer, pois a pressão dela não, não deixa, chega a 20 a pressão. Amanhã eu preciso ir com ela no cardiologista com uma carta do dentista para liberar um calmante
para só então ela tirar. É uma situação bem delicada, né? Nesses casos, o que acontece? O paciente tem a pressão alta, independente se ele toma o medicamento ou não. Quando vai dar anestesia, ainda mais se é um caso de canal, cirurgia, ou às vezes até de restauração mesmo, não tem jeito, precisa dar anestesia para o paciente não ter dor e conseguir fazer o procedimento. Nos anestésicos tem o vasoconstritor. E aí o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a pressão. Então, se a pressão dela já está alta, e aí vai ter o anestésico, isso daí vai ficar pior. Então, por isso que a gente fala que a pressão do paciente tem que estar controlada. Antes da consulta, ele se alimentar. Tem alguns casos que é muito também do psicológico, o paciente está muito nervoso. Então, realmente precisa entrar com calmante e passar com o médico antes, avaliar também se a medicação dele está correta, porque tem paciente também que fica um tempão ali tomando aquela medicação, já não está mais fazendo o efeito, e aí precisa estar com isso controlado, estabilizado, para poder fazer o procedimento. Ela perguntou se não tem nenhum gás para relaxar. Então, tem o gás hilariante, né, que é um sedativo. Porém, é um pouco complicado encontrar consultórios que tenham esse equipamento. E de uns anos para cá, para você conseguir fazer isso, você tem que ter o anestesista junto. Então, aí no caso, você vai fazer o procedimento, você vai contratar um anestesista para ficar ali do lado e usar esse gás. Então, acaba saindo muito caro para o paciente. Então, não é todo paciente que tem condições, não é todo paciente que quer. E Imagina. também é bem difícil conseguir um consultório que tenha todo esse equipamento. O que a gente tem hoje, assim, de mais atual, que acaba resolvendo bastante, que inclusive eu testei em mim para ver como que era, é uma anestesia sem agulha. Então, ela parece uma pistola, mais ou menos assim, desse tamanho. E o paciente sente uma pressão, né? Que parece que ele tá tendo uma martelada ali. Ele sente uma pressão, só que como o produto ele está sendo injetado ali sem agulha, já dá uma boa anestesiada, e aí na hora que você vai colocar a agulha para terminar de anestesiar, o paciente não sente nada. Então é bem legal porque Para mim você travou um pouquinho aqui. travou. Travou um pouquinho. Vou repetir. Então, hoje Travou. tem o anestésico, que ele não tem agulha. Então, é uma pistola que a gente coloca o anestésico ali e não tem agulha. Então, tem aqui a superfície, né? Você vem com essa máquina e ela faz uma pressão, né? Assim, faz uma pressão e injeta por indução no tecido. Então, o que vai acontecer? Toda aquela região ali em volta vai ficar levemente anestesiada. E como ali a região já ficou bem anestesiada, aí você vem com agulha e complementa. Só que o paciente já está anestesiado, então ele não vai sentir, ele já perdeu aquele medo, fica bastante tempo anestesiado. A única coisa que o paciente leva é um susto, né? Porque ele sente como se fosse uma porrada mesmo ali, né? Ele dá Nossa. a pistola, mas é bem legal. Fica bastante tempo anestesiado, não precisa ficar toda hora anestesiando, que é uma questão também quando o paciente está muito nervoso, o anestésico ele vai embora do organismo. Aí toda hora tem que ficar anestesiando, toda hora Olha tem que que ficar anestesiando. interessante. Então é bem legal também essa injeção que não tem agulha. Mudando um pouquinho aí do rumo do assunto, mas assim, complementando o que a gente já até falou aqui na live. Mas eu acho legal reforçar, assim, nem que seja rapidamente, mas sobre a questão da alimentação. Nós sabemos que é o consumo de açúcar, né, que aumentou muito na quarentena, tá todo mundo em casa fazendo doce, sobremesa, comendo muito Fazendo pão. carboidrato, né? E aí, isso é claro que vai ser amenizado com uma boa escovação, né? Que é o que a doutora vem falando para nós. Mas existe alguns alimentos que realmente, assim, trazem um impacto maior nos dentes? Por exemplo, uma coisa que perguntam bastante, o café, Coca-Cola, certos tipos de alimentos que, vamos supor, assim, prejudicam principalmente a cor nos dentes? Então, no caso, o café, vinho, chá preto, eles têm muito pigmento. Então, vai ajudar a pigmentar os dentes, de uma maneira geral, né? Pela questão de cárie, só se o paciente ficar colocando muito açúcar, e aí que tá o problema, ficar com açúcar o dia todo na boca. Porque o problema não é você
você fez a sua alimentação, você comeu um doce e escovou. O problema é você ficar com açúcar o dia inteiro na boca, que é o que acontece bastante também com criança, que fica o dia inteiro comendo porcaria, comendo bala, e aí por isso também que fica com cárie frequente. Então tudo vai da frequência que você tá usando esses alimentos. E também tem alimentos que ajudam a manter assim, essa limpeza dos dentes. Por exemplo, a maçã tem substâncias que são astringentes. Legal. E, então, também não são todos os alimentos assim, que são vilões, né? Mas tem alguns que realmente acabam pigmentando mais, como café, chá preto, chá mate. O problema da Coca-Cola, de refrigerante no geral, é por ser muito ácido. Então, tem paciente que toma muito, principalmente Coca-Cola, porque ela tem um pH bem ácido, pode começar a corroer os dentes, que a gente fala que é a erosão ácida. Nossa, corroer mesmo. Porque ele é ácido, né? Ele tem um pH muito baixo. Então, o que eu falo para os pacientes? Vai tomar, quem é muito viciado em Coca-Cola, refrigerante, tomar de canudinho. Porque pelo menos você toma, você engole, ou então quando o paciente está fazendo clareamento também, para não prejudicar os dentes, tomar de canudinho, porque aí pelo menos você engole e não vai prejudicar os dentes. Vai prejudicar o estômago, né? Se não há. Mas vai dar uma amenizada nessa relação dos dentes. Mas tudo é questão de equilíbrio, tem que ter equilíbrio também. É isso aí, pessoal. Vamos melhorar a escovação cada vez mais, né? Para quem gosta de Coca-Cola, já é uma super dica, então, de sempre tomar um canudo, né? Tem pessoas que já têm esse costume, né? Às vezes nem deve saber, mas como colabora para os dentes, né? Pelo amor de Deus. No canudo, Agora, no antes canudo de papelão agora, né? Também, que a gente é Ah, sustentável, né? verdade, Então, verdade. papelão. Muito verdade. A questão do tártaro, acho que dá tempo ainda de a gente falar. Como que a gente pode evitar? Eu sei que vai entrar no assunto da escovação, mas assim, como que surge o tártaro? Como que pode evitar? Tem pessoas que têm um problema sério com o tártaro, né? Que não é nem questão só da higienização, ela tem uma propensão a ter bastante tártaro. Mas existe uma explicação para isso ou não? Então, tem pessoas que salivam muito. Então, pessoas que salivam bastante, é, pessoas que muitas vezes tomam algum medicamento à base de cálcio, vai interferir. Porque na saliva, conforme libera a saliva, vai liberar o cálcio também. E onde sai a saliva é nessa região aqui de cima, nos posteriores, aqui atrás, e aqui embaixo, próximo da língua. Então, por isso que quando vai fazer a limpeza, o paciente tem mais tártaro nos molares, que são os dentes aqui do fundo, ou nesses dentes aqui da frente por dentro, porque é onde sai a saliva. E aí, como na saliva tem o cálcio, então ele vai ficar depositado ali. Mesmo o paciente escovando, higienizando, tem paciente que saliva muito. Então, não dá para estender, fazer uma limpeza de 6 meses. Tem que fazer de 4 em 4. Já tem paciente que consegue higienizar bem, não saliva tanto. Então, aí dá um intervalo maior, de 6 em 6. Mas é mais por causa dessa questão de salivar muito. E também, quando a gente entra na fase adulta, a gente tem mais probabilidade de ter a doença periodontal, esses problemas na gengiva, do que quando criança, né? Porque na boca a gente tem os micro-organismos que nos fazem bem, aqueles que nos prejudicam, só que quando a gente entra na fase adulta, a gente tem mais desses micro-organismos da doença periodontal do que da cárie. Então, por isso que no adulto a gente vê mais problemas de gengiva do que cárie. Já em criança, não. Já em criança, ao contrário. A gente vê mais crianças tendo cárie do que problema na gengiva. Muito interessante. Muito legal. Muito bom mesmo. Não tinha ideia, assim, dessa diferenciação. A gente vai finalizar aqui a nossa live, mas antes eu queria que você falasse, que você deixasse seu conselho final para todo mundo em relação à saúde bucal, principalmente nesse momento de quarentena, né? E como as pessoas podem fazer para te contatar, para te seguir nas redes sociais e buscar ajuda. Então, o que eu falo, eu vou ser um pouco repetitiva, né? Todo mundo já sabe, mas ter os cuidados que todo mundo já está tendo, né? Higienizar as mãos,
usar álcool gel, escovar bem os dentes. Se teve algum caso na família de Covid ou até de um resfriado, é importante descartar a escova, porque os micro-organismos, as bactérias Legal. ficam ali, né? Então, teve resfriado, teve Covid, descarta e fica com uma escova nova. Caprichar na escovação fio dental, porque realmente a higienização começa pela boca. E porque é o que a gente estava comentando, de uma maneira geral, né? Esses micro-organismos vão afetar o organismo como um todo. E para me contatar, tem as redes sociais, né? Tem o Face, tem o Instagram do consultório, que é o @construir sorrisos Juliana. Tem a landing page, que é uma página na web também. E a gente está no Google Empresas também. Então tem todas essas informações lá. Todo dia eu gosto de postar alguma coisa. Sempre que tem uma dica legal também, eu sempre posto pro pessoal. E é isso. Gente, sigam ela nas redes sociais, se vocês não sigam. Me sigam também, hein? Se inscrevam no meu canal, me sigam. Também, gente. Bastante coisa legal tenho produzido. Ju, eu queria te agradecer. Muito obrigada por esse momento de informação, bastante conteúdo. Obrigada a você. Foi uma super palestra, vou dizer assim, porque muitas dúvidas assim do nosso cotidiano, que às vezes a gente vai deixando passar, você trouxe para nós. Então, assim, eu sei que o seu tempo é precioso e você destinar um pouquinho para nós, para trazer essa informação, eu nem sei como te agradecer. Então, muito obrigada, de verdade. E a mensagem que eu gostaria de deixar para todo mundo, assim, é que realmente se cuidar, né? Olhar para si nesse momento, não só pela saúde bucal, mas a saúde mental, essa questão do estresse, da ansiedade, que nós vemos aqui bastante na live, que influencia muito o nosso dia a dia, né? Até nos dentes, né? O estresse, a ansiedade influencia, então que nós possamos procurar nos acalmar, ter esperanças, né? De que tudo vai melhorar, claro, no seu devido tempo, né? Mas nós temos que ter fé para continuar, né? E, querendo ou não, isso vai nos ajudando a evitar esses probleminhas aí, como, por exemplo, o bruxismo, que as evidências é de que tem aumentado muito, né? Muito obrigado também a todo mundo que ficou aqui até o final. Adorei. Ó, tem alguns comentários. Vamos ler antes de encerrar, que dá tempo. A Psico Solange, já sou cliente. A Ana Carol, adorei as dicas. Estaremos aguardando a próxima live, com certeza. Obrigada, meninas, ela disse. A Psico, excelente exposição. Obrigada. Teve bastante gente que falou aqui, ó. A Elizabeth da Costa Silva. Gratidão, Juliana, pelas informações. Aí tem um comentário da Eliana que eu não li, né? Que ela falou, parece síndrome de jaleco, é sobre o comentário da mãe dela. Ela falou que tá com síndrome de jaleco branco. Tem muita gente que tem medo do jaleco branco, mas isso também já é uma coisa que tá mudando. De uns anos pra cá, eu também já não tô usando jaleco branco, porque isso foi até por causa de um paciente que ele veio com a filha dele. E ele falou que a filha dele só conseguiu ficar na sala com ele porque eu não tava de jaleco branco, eu tava com meu jaleco pink. Olha só, gente! Que meus pacientes gostam, porque ela, quando pequena, teve traumas, ficou internada, toda hora vinham tirar sangue, esse tipo de coisa. E como eu tava de jaleco rosa, ela não associou com isso da enfermagem. Então, eu já gostava de usar jaleco colorido e depois que ele falou isso, aí que eu comecei a usar mesmo. E todo mundo, pelo menos pelos meus pacientes assim, que eu vejo, eles gostam mais mesmo do jaleco colorido, porque tira um pouco dessa coisa de hospital, de medo. Então, eles preferem. Eu adoro quando chega lá, você tá de luvinha rosa, touquinha rosa, é maravilhoso. Agora eu achei que a gente as luvas rosa, mas tudo bem, a gente vai ficar de látex mesmo, mas eu também tô sentindo falta das minhas luvas rosa, lilás. É super legal. Antes de encerrar, eu tenho uma coisa para comentar sobre isso, né? Dessa questão da síndrome de jaleco, que a gente brinca, né? Mas assim, eu tenho uma colega que ela tem pavor de dentista e ela teve um problema, inclusive foi um canal, e ela precisou ir ao dentista. Quando ela sentou na mesa do dentista, ela avisou pro dentista, olha, eu tenho um pouco de medo, tudo, né? Enfim, a dentista foi com todo o cuidado ali, fazendo o tratamento. Ela mesma reconhece que a dentista tomou os cuidados, só que ela, assim, abala tanto o emocional dela que ela
levou um susto, assim, quando ela ouviu a maquininha chegando perto do dente, e ela bateu a mão na dentista, e a dentista acabou cortando um pouquinho com a maquininha, assim, a mão, sabe? Dela mesmo, né? Por causa disso. Então, assim, uma dica também é as pessoas avisarem para o dentista, eu acho, né? Olha, eu tenho esse É. problema e a proporção do problema é desse tamanho, porque ela falou que não expressou, talvez, para a dentista qual era o medo dela, o tamanho do medo dela, né? E acabou E também acontecendo muitas vezes é isso. involuntário, quando a pessoa Então, é uma vê. outra dica também, né? Olha, se você tem medo. Oi? Não, que muitas vezes é involuntário o movimento do paciente. Ele vai, bate na sua mão, aí quando você vê já foi, então a gente sempre fala, ó, antes de começar, levanta a mão, qualquer coisa eu paro, mas às vezes, né, o paciente nem lembra disso, vai, bate a mão e aí É. acontece esses probleminhas. Mas não vamos deixar de ir ao dentista, né? Por causa É, disso, vamos e superar de esses seis em medos seis aí. meses, hein, gente? De 6 em 6 meses. É isso aí. Gil, muito obrigada, tá? Eu vou salvar Obrigada a a você. live. Travou um pouquinho para mim aqui. Travou um Não, pouquinho. só Muito obrigada, obrigada. agradecer. Muito obrigada mais uma vez. Obrigada para todo mundo que ficou. Até a próxima live, tá bom? Eu vou deixar salva aqui. Então, quem quiser assistir depois ou indicar, compartilhar, vai ser muito legal, tá? Um beijão para todo Beijo. mundo. Obrigada a todo mundo que participou aí e todo mundo se cuidar aí, lavar as mãos e escovar os dentes também. É isso aí. Faz mais lives pra gente, tá bom, Ju? Vamos fazer. Um beijão. Tchau, Beijo. tchau. Tchau.